Nesse tópico 10, nós vamos estudar um pouco de quiralidade em química orgânica. Uma molécula que existe como um par de imagens especulares que não podem ser superpostas é chamada de quiral. Ou seja, uma molécula desse tipo, ela tem que apresentar um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Então, esse carbono ele é chamado de carbono quiral, como é o caso desse carbono que está aqui no centro dessa molécula de 2-bromopentano. Então, quando eu tenho 4 grupos diferentes ligados no carbono, esse carbono é quiral. Se a minha molécula tiver um carbono quiral, é possível então que ela tenha um par de enantiômeros. O que são os enantiômeros? Os enantiômeros são moléculas diferentes que se relacionam como par objeto-imagem, ou seja, uma molécula é a imagem da outra molécula, mas são moléculas diferentes, tá certo? Então, o átomo de carbono ligado a essas 4 unidades diferentes também é chamado de carbono estereogênico. E aqui a gente pode ver nessa figura, imaginando um espelho para essa molécula aqui de 2-bromopentano. Então aqui esse carbono, que é o quiral, tem um bromo ligado nele, tem um átomo de hidrogênio aqui para trás, tem um CH3 desenhado aqui para baixo e esse grupo propil desenhado aqui para trás. Quando eu coloco essa molécula na frente de um espelho, a imagem dela vai me fornecer a outra molécula, que é diferente dessa, porque quando uma é a imagem da outra e elas são moléculas assimétricas, ou seja, se eu pegar essa imagem daqui, ela não consegue encaixar sobre a imagem dessa, por isso a gente fala que elas são superponíveis. Então esses compostos são diferentes. Então quando eu coloco essa primeira molécula aqui na frente de um espelho, o que eu vou ter de imagem é o seu par de enantiômero, tá certo? Então a gente fala que essas moléculas que quando apresentam carbono quirais, elas são opticamente ativas porque elas desviam a luz plano polarizada de um polarímetro. Se essa aqui desviar para a direita, essa aqui iria desviar essa luz do polarímetro para a esquerda, tá certo? Então essa daqui, o carbono está aqui, o bromo para cima, o hidrogênio para trás, esse H3 aqui e o grupo propil para trás. Então essas duas moléculas elas são diferentes e são chamadas de enantiômeros. E a única propriedade física diferente que existe entre elas seria o desvio da luz, correto? Agora, elas podem ter reações químicas diferentes, por isso que é importante o estudo da estereoquímica dessas moléculas quirais. Então, as moléculas quirais existem como um par de enantiômero, como mostrou o exemplo lá do 2-bromopentano. Os enantiômeros são imagens especulares não superponíveis, então elas não encaixam umas sobre as outras. Então nós, os químicos orgânicos, classificamos esse enantiômero em enantiômero R e enantiômero S, ou seja, aqueles dois compostos mostrados no slide anterior, um vai ter uma configuração R e o outro vai ter uma configuração S. E o nome dos dois vai ser o mesmo, 2-bromopentano, só que um vai ser chamado de R2-bromopentano e o outro de S2-bromopentano. Se os dois enantiômeros forem colocados em uma solução em quantidades iguais, 50% de um e 50% do outro, essa mistura vai ser chamada de mistura racêmica ou racemato. E ela vai ser opticamente inativa, ela não vai conseguir desviar a luz. Porque se o isômero R desviar a luz 10 graus para a direita, o isômero S terá que desviar 10 graus para a esquerda. A intensidade de desvio é a mesma, apenas o sentido é que modifica. Então, se a minha mistura tiver 50% de um isômero que desvia a luz para a direita e 50% do outro isômero que desvia a luz para a esquerda, essa minha mistura ela não consegue desviar a luz e por isso ela é chamada de mistura racêmica. E muitos medicamentos apresentam moléculas quirais, como, por exemplo, esse S-ibuprofeno, que apresenta esse carbono aqui como sendo quiral. Os outros carbonos, nenhum deles é quiral. Então, para essa molécula de S-ibuprofeno, também vai existir o isômero R-ibuprofeno. E às vezes o medicamento, apenas um dos
enantiomos é que tem um efeito medicamentoso. O outro isômero pode até causar situações de efeitos adversos bastante prejudiciais à saúde, certo? Então agora finalizamos o estudo do capítulo 25, dando ênfase apenas na parte da química orgânica, e isso vai ser bastante útil no seu estudo da bioquímica. Até a próxima aula do próximo capítulo.